Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Ao encerrarmos este exercício, atividades que vimos desempenhando desde há mais de 5 dezenas de anos, estão sendo modificadas e estamos abrindo estudos, criando novas oportunidades para colocar nossa instituição avançada há 10 anos. Está a nossa diretoria trabalhando para que realizemos a partir do próximo ano as atividades contemporâneas, consentâneas ao desenvolvimento intelecto-moral da sociedade, particularmente a tecnologia, a ciência e a própria atividade na aplicação dos recursos da doutrina espírita. Hemos de compreender que a doutrina apresentada em 1857, os recursos de que dispunha, por exemplo, Allan Kardec diz, utilizar-se de todo e qualquer meio de divulgação para que o Espiritismo seja conhecido. O meio de divulgação naquela época era o livro, o periódico, o panfleto, o jornal e alguns discursos, a depender da situação política de cada país. E as dificuldades de divulgação eram muito grandes. Os problemas eram muito específicos. E em todas as palestras que Allan Kardec proferiu, nas viagens que realizou, depois de publicar o Livro dos Espíritos, tinha como tema principal caridade. Quando ele voltou a Lyon, a cidade onde ele nasceu, ele perguntou ao público o que gostaria que ele falasse a respeito do Espiritismo. E os lioneses, que eram muito católicos, eles descendiam diretamente das propostas romanas. Uma parte de Lyon fica nos montes próximos, e a cidade é ligada ao continente por 2 rios. Esses 2 rios, que fazem parte da orografia europeia, dividem Lyon de uma maneira preciosa. E a parte superior era toda romana. E então, Allan Kardec procura observar quais eram os problemas de Lyon, de Paris, de Tours, de Provence e de outros, e aborda a caridade. Hoje, quando nós vamos a um lugar e perguntamos qual o tema que vocês gostariam que nós abordássemos, invariavelmente é: por que tanta ansiedade? Por que tanto problema mental? Por que tanta dificuldade no relacionamento? Por que tanto sofrimento ao lado de tanta conquista maravilhosa? Não podemos negar os avanços notáveis da ciência, a visão científica das coisas mais insignificantes às coisas mais graves do nosso universo. E então, o Espiritismo tem a resposta própria. Então, aquele Espiritismo praticado a partir de 1857 até hoje, sofreu muitas alterações práticas. Não havia, por exemplo, sessão mediúnica dos moldes que nós fazemos hoje. As reuniões eram de estudo, sempre de estudo. Ainda não haviam orientados espíritos a fazer uma das maiores caridades, a caridade aos que morreram e não sabem o que lhes aconteceu, aos perturbados do mundo espiritual, aos demônios, aos obsessores, aos espíritos das trevas, aos insensatos. Nem eles sabem o que lhes aconteceu. O Espiritismo abriu-lhes a porta
facultando o meio de voltarem a comunicar-se conosco. Por exemplo, por volta de 1948, uma prima minha, que era professora primária e ensinava lá mesmo na cidade de Feira de Santana, começou a ter uma afasia, uma rouquidão, mas não tinha nenhuma lógica. Ela era professora já há alguns anos, mais de 10, e tivera um namoro não muito feliz nesse período. Ela se namorou de um primo nosso, meu e dela, ou ela foi enamorada por ele. E por quaisquer razões de afetividade, ela preferiu cancelar o noivado. E tudo ia muito bem. A nossa família, meus pais, a família dela, de meus tios, e de repente, essa moça, que era muito bonita, aliás, a família Franco é muito bonita, ela começou a ter uma rouquidão, ia dar aula, começava bem, a voz ia caindo, ficava afônica, a ponto de não conseguir emitir os sons. Ela falava, mas a voz não saía, como era natural. Em 1948, a ciência médica ainda era muito empírica, principalmente no interior. Era mais uma ciência de observação e de o que já foi feito do que de ciência experimental. E então ela recorreu, não havia médico especializado em Feira de Santana, ao clínico geral. Ele passou alguns medicamentos para a garganta, embora não tivesse inflamação, nenhuma infecção na garganta. E ela tomou os remédios, mas não melhorou. Foi cada vez piorando mais. E nós éramos muito ligados, meus pais com os seus irmãos, que eram meus tios, e ela, que era minha prima. Nesse período, eu estava terminando o curso primário e era muito observador, porque em Feira de Santana, naquele tempo, o curso mais elevado que havia era de professor primário, que somente podia ensinar no interior. E as disciplinas eram agricultura, física, português, etc. Eu estava nesse momento glorioso da minha vida, muito jovem. Então, aconteceu algo muito peculiar. Eu havia terminado o curso primário e deveria escolher ou o curso normal ou o curso ginasial. O curso ginasial era pago. Um grande intelectual baiano, o professor Áureo Silva, intelectual, ledor da boa literatura francesa. E então, eu não podia pagar o ginásio. Mas havia um exame chamado de admissão. E para fazer este exame, era necessário, naqueles 2 meses de férias, dezembro e janeiro, fazer um curso de História Universal e de Álgebra. Vejam que falta de caridade. Álgebra, para umas cabecinhas que não sabiam multiplicar. Mas era a regra. E eu não sabia nada de álgebra, nem sabia que existia. História Universal eu sabia, porque eu gostava muito de ler, e era um ledor habitual da biblioteca local. Então, meu pai não podia pagar o curso. Era uma professora que dava aula particular. Praticamente toda a cidade era aluno dela, porque ela era especial e merece ser citada. Professora Célida era uma senhora viúva, mãe de um casal de filhos e uma mulher de uma sabedoria impressionante. Ela transformou o lar em escola. Tinha alunos até na cozinha, porque não havia espaço, ia entrando, ficava em pé, ninguém deixava, porque ia fazer o que seria o vestibular. E como é que ia fazer o vestibular de uma doutrina que nem sabia o que era? E então meu pai, nesse período, estava numa crise que irrompeu no Brasil e no mundo em 1919 e continuou. Foi uma crise da Bolsa Internacional. Pois bem, eu fiquei muito angustiado, porque eu tinha uma vontade imensa de estudar. Fosse o que fosse, até estudar carvoaria, eu queria. O que eu queria era estudar. Eu estava sentado à porta, quando a minha prima passou.
passou e me olhou e disse: você está triste, Di? Eu disse: estou muito triste, porque eu não vou poder fazer o exame de admissão. Ele disse: mas como? Era o máximo na cidade. Quem não fazia admissão ia ser empregado de armazém, empregado de loja, e morreu. Aí se tornava aquele marca-passo da vida inteira. E eu aspirava mais. Não aspirava, aí você imagina, ficar na loja medindo metro e vendendo material surrado, dizendo que era seda e etc. Pois bem, então ela disse: por que você não vai fazer isso? Porque pai não está podendo pagar os 25 mil réis. Ela disse: mas era só você nos falar. Eu arranjaria isso, eu sou professora. Já houve tempo que ser professora era alguma coisa. Hoje eu sou... eu ensino aí no lugar qualquer. Só tem vergonha. É curioso o Brasil. Enquanto os países engrandecem, é que murcha. E o que era bom já fica menos bom. Mas bem, isso é outro ponto. Então, eu sou professora. Só que eu estou muito doente. E ali, em pé, ela disse: Di, é uma coisa horrível. Daqui a pouco eu estarei rouca. E foi ficando rouca diante de mim. E eu vi, quando uma sombra saiu da porta da minha casa. Eu estava sentado no passeio, e ela no passeio entre mim e a porta. Então saiu aquela sombra. Quem assistiu Ghost, o fantasma, lembra que sai uma sombra assim, exatamente como do lodo saísse algo e vestiu-a. Eu estava olhando assim, e ela disse: está chegando. Olha, estou ficando rouca. Ficou rouca. De não emitir um som. E eu disse: baby, era seu nome. Tem uma mão estrangulando sua garganta. O que será? Ela disse: não sabia. Eu também não sabia. Era o reino dos não sabia. E então eu disse assim: chama por Deus. Eu era muito católico, era coroinha, era devoto do altar do coração de Jesus. Comigo era no coração de Jesus. Me fez mal, dizia: você vai ver, o coração de Jesus vai tomar conta de você. Não rogava praga a ninguém. Jesus vai cobrar. Era um pedido, né? Covarde. Jesus defender a mim, e eu vivia feliz. Eu digo: minha filha, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo. E a medida que eu fui falando, eu cheguei e botei assim a mão na garganta dela, sobre aquela mão escura, uma garra, e eu senti uma bofetada tão grande que caí. Aí ela ficou espantada. Nesse momento, meu pai chegou na janela e olhou. Era a época que a janela era a sala de cinema. A gente ficava na janela e via tudo o que se passava. Até as fofocas eram na janela. Um na janela, outro cá embaixo, disse: já soube da última? Não, fulana, até logo, até logo. E aí, era uma beleza. Eu tenho até alguma saudade. Pois bem, aí pai perguntou: o que é que vocês estão assim? O que é que você tem, menino? Eu já vi espírito, né, e ele não gostava. Está assim amarelo, o que é que tem? Eu tinha uma vontade de vomitar. Ele disse: vai vomitar em outro lugar, saia da minha frente. Eu digo: pronto, eu larguei um, peguei outro. Mas eu não sabia o que era. Dizia que era espírito, mas eu não acreditava. Eu acreditava que era o demônio. Eu digo: é o diabo que quer me levar para o inferno. Que horror! Até o dia que eu briguei com Deus. Eu disse assim: eu não entendo o senhor. O senhor não aguenta com o diabo e acha que eu aguento. Não está certo. Então o senhor não existe. E aí fiquei ateu. Ateu não, fiquei à toa. Eu digo: não acredito. Durou 2 dias o meu ateísmo. Então eu saí, me sentindo muito indisposto, fui ao lavabo, e quando me recuperei, eu disse: pai, que coisa horrível. Eu estava gelado, aquele banho de suor frio, como se eu estivesse dentro de um móvel de enregelamento. E a minha prima passou a falar normalmente. Ela disse: Di, quando você pôs a mão na minha garganta, eu senti que a mão foi tirada assim, com uma força muito grande. E depois eu tomei um supapo, que era a expressão comum, e caí.
E ficamos agora os dois patetas, e daí, e agora? Eu disse, olha, isso parece coisa de espírito, porque qualquer coisa lá se falava, é Satanás. Hoje está na moda, é o demônio é o chefão. Qualquer coisa, o demônio vai para o inferno. Falam tanto que a gente já chegou no inferno. Não vai ser depois que morreu, não. Pior do que está, só o inferno mesmo. É um passo que a gente vai dar para frente, mas dei para trás. Muito bem. Então, a minha prima Baby disse, é incrível, porque ontem eu estive em Salvador e estive no médico. Ele então me examinou e eu não tinha nada na garganta. Depois que ele me examinou, eu então fiquei rouca, sem dizer uma palavra. E agora eu fiquei novamente. Amanhã eu devo voltar para fazer uma radiografia, porque em Feira de Santana não fazia. O grande hospital era a Santa Casa de Misericórdia. Pois bem, eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar Dona Nanã, uma senhora espírita, faremos uma sessão e nós vamos evocar a sombra. Veja que atrevimento, né? A gente vai se meter numa coisa que não sabe de forma nenhuma. Eu digo, chama a sombra, e quando a sombra vier, você em Salvador faz o exame. E aí a gente saberá, se você ficar rouca, não é a sombra, porque a sombra está aqui em Feira. Vocês vejam que lógica. A sombra estava em mim. Eu é que estaria como um galo rouco. E ela estaria linda aqui. Mas se ela estivesse livre, totalmente, era a sombra. Fizemos exatamente isso. Ela ficou muito contente. Minha tia disse, eu vou dormir aí. Eu disse, para quê? De véspera. E digo, deve ser coisa muito forte. A velhota veio dormir aqui para segurar a sombra. No dia seguinte, às 10 da manhã, nós nos reunimos e o que nós tínhamos era A Vida de Cristo, um livro antigo que foi publicado na Idade Média. E era um livro de meditação. Eu comecei a ler, meu pai, minha mãe, minha tia, a Baby tinha vindo para Salvador. E quando o relógio bateu 9 horas, eu disse, em nome de Deus, de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, começamos a nossa reunião e chamamos o nosso irmão Mão Negra, olha, para que venha nos visitar. E ele veio, aí é que é o caso. Veio e antes de eu acabar, ele já me pegou e começou a discutir com meu pai. Meu pai não era de briga, mas adorava uma. Ele dizia, eu não gosto, mas quando eu entro, não saio. É até vencer. Não entendia nada e detestava o espiritismo. Então, foi uma discussão muito acalorada, e eu lá batendo, debatendo, e minha prima aqui em Salvador, fazendo os exames. Durante 1 hora ela foi submetida aos exames. E enquanto Mão Negra estava lá, ela que estava ótima. Até quando o Espírito disse, aponte aí no relógio. Eu agora vou ver a minha xará. Era o namorado dela, que era primo nosso. Eram 2 irmãos, um deles era feiticeiro, era conhecido feiticeiro mesmo. Ele vivia com 4 mulheres dentro de casa e vivia bem. Tinha que ser um feitiço, né? Porque ninguém aguenta uma, quer dizer. Tem paciência. Agora 4 e viviam bem. E ele se chamava Teobaldo. Aí o pai disse assim, a gente tem que chamar Teobaldo. Quer dizer, não entendia de nada, ele era feiticeiro famoso, ele chegava e dava um jeito da mão dele. E o outro era Joaquim, também primo nosso, era o ex-namorado de Baby. Ele ficou tão magoado com ela, que morreu de angústia, e percebeu que poderia perturbá-la. Ela era médium sem saber, e ele, nesses momentos, aproximava-se. Havia ligação do perispírito. Se alguém não sabe o que é, por favor, me dê aí um sinal que eu explico. Perispírito é o espírito intermediário do corpo. É essa matéria que o povo chama
é muito conhecido como sendo um dos 7 corpos. É o corpo astral. Muita gente conhece. A técnica chama perispírito, é o nome que Allan Kardec dá. É um espírito semimaterial e é uma matéria semi-espiritual. Então, neste momento, o espírito sai. Sai e vem o outro que diz, vocês estão acabando de falar, tirem esse pseudônimo. A entidade que tem vindo a falar é o nosso irmão Joaquim, que tem paixão pela nossa menina, e então ele está vingando-se dela, não se casa com ela, nem com ninguém. Quanta gente tem sofrido isso. Vai tudo muito bem, e de repente, também na vida conjugal, a união é ótima, de repente, vira como da água para o vinho, e a gente às vezes pergunta, mas o que é que se passou? Não se passou nada. É que a convivência atraiu espíritos inimigos de alguém. Então ele está tentando fazer a infelicidade de alguém. Chama-se obsessão. Interferência dos espíritos em nossa vida. Eles interferem de vários modos, e este é um deles. A vida afetiva, a vida conjugal, a vida econômica, a vida de projeção social. Quantas vezes nós temos conflitos destruidores, temos tudo para ser felizes, e não somos. Algo nos amortece, nos infelicita. Cuidado, são presenças espirituais negativas, porque além da morte também se encontram inimigos do bem, como aqui na vida física. Hoje conversávamos sobre o espiritismo em alguns países europeus. Por exemplo, na Suíça, nos meios intelectuais da universidade, a simples palavra de Deus é odiada. Odiada de babá, raiva, porque está evocando catolicismo do passado. Religião era a igreja católica, era a igreja protestante. Não havia espiritismo. As perseguições históricas, as cruzadas, a Inquisição, as perseguições, as mortandades, as destruições, o poder papal, que a gente não pode negar, o poder clerical. Lá em Feira de Santana, o padre subia ao púlpito e dizia, eu sei que tem gente aqui frequentando o centro espírita fulano de tal, mas se eu pegar, não entra mais na igreja. Imagina uma condenação dessa. Eu mesmo fui excomungado aqui pelo cardeal arcebispo, na catedral. Comigo é tudo ou nada. Não foi na igrejinha, não, foi na catedral. E dias depois eu estava trabalhando e uma senhora foi me ver. 2 beatas me chamaram ao balcão. Eu trabalhava do lado de dentro. Eu fui. E uma delas disse assim, o senhor Edivaldo Franco? Eu disse, sou sim, senhora. É verdade que o senhor é endemoniado? Eu digo, sou. Eu digo, as 2 velhas vão descer essa escada. Eu disse assim, sou. Fala com o diabo. Eu digo, e o que é preciso? Que eu me aborreça. O que é mesmo que vocês querem, ela? Antes que eu me aborrecesse. Foi. E a uma delas que ficou, eu disse, mas você não se importa de ser excomungado? Eu digo, não, minha senhora. Quando eu soube, eu fui olhar no dicionário que era excomungado. Pessoa que deixou de comungar. Eu deixei de comungar, sou um ex-comungado. Você não acha? Mas é o diabo que fala por você. Eu digo assim, nunca o diabo chamou tanto por Deus. Se Deus não atende, o problema é dele. Mas o meu diabo é tão devoto que não larga Jesus Cristo um minuto. Ela disse, eu digo, E a velhota desceu a escada, 3 em 3 degraus, antes que o diabo me pegasse. Pois bem, era a ignorância. Um terrível inimigo nosso é a ignorância. O verdadeiro mal é ignorar o bem. Aí está uma definição de ignorância. O que é ignorância? A ausência do conhecimento. Pois bem, então, comunicamos
a Teobaldo, que era o chefão, que era Joaquim, irmão dele. Eu disse assim, sendo seu irmão, você tem autoridade sobre ele. Ele disse, não, eu vou chamar irmão Lua de Setembro e vai botar ele no eixo. Eu disse, o que é Lua de Setembro? É meu guia. Setembro é meu mês e de meu guia. Você quer ver? Eu digo, não. Eu acredito piamente. E assim, meu primo feiticeiro fez uma evocação, chamou, tivemos que esperar setembro, era maio. Minha prima tinha, não tinha, e eu continuei na mediunidade. Mas para mostrar a ignorância e como são que os espíritos nos perturbam. Quando chegou setembro, lá em casa foi luar, o espírito generosíssimo, um espírito que falava árabe. Em Feira de Santana havia uma colônia árabe que trabalhava no comércio de tecidos. E então meu primo ia para uma dessas lojas conversar com um deles que era libanês, em árabe. E meu primo era tão inteligente que nem sabia o alfabeto, mas sabia árabe. A entidade conversava em árabe, em 9 idiomas. Então ele dizia assim, você vai ser meu herdeiro. Eu quero herdar outra coisa, espírito de jeito nenhum. De forma que quando eu piorei, ele foi convidado para me educar. Então, o luar, o espírito diz, não, ele não vai ser educado na nossa praxe, não. Isso aí é espiritismo de Allan Kardec. Graças a Deus, né? Senão eu estava botando búzio, lendo destino. Aliás, vai ter mais cartaz do que espírita. O povo gosta mais, né? Pergunta assim, esse rapaz que está namorando comigo vai casar comigo? Não. Você vai ter 3 namorados, com o 4 vai casar, depois separa e vai... E a pessoa avisando que vai casar, não importa com quem. Agora, se avisando que é bom, não importa que não dê certo. Pois bem, a doutrina espírita veio como a luz, apagar essa ignorância medieval, clerical, doutrinária, inimiga de todas as religiões. O meu confessor, que era um homem muito bom, dizia-me, não se preocupe, é o demônio que quer tirar você das mãos de Deus. Vai levar você para o inferno. Ele vai levar ou está tentando levar? Porque eu me mato. Eu tinha 2 hematomas no joelho de tanto orar ao coração de Jesus. E eu dizia para Jesus, veja lá, viu? Eu estou rezando, anote aí, que é para a mão negra não me pegar. A ignorância. E Deus tem misericórdia do ignorante. Aparece uma senhora, vai visitar uma amiga, pergunta se havia espiritismo em feira, dizem que não, mas você conhecia um rapaz que tinha essas coisas, porque o povo dava o nome assim, ele tem essas coisas, ele tem esse negócio, parece que tem medo de falar a palavra, e se falar a palavra, pega. Então, cuidado. E então eu fui chamado para falar com a dona Nanã, ela então me olhou com uma ternura maternal, diz assim, meu filho, você é médium. Eu disse, o que é ser médium? É ser instrumento. Uma pessoa que está no meio é o médium. Qual é o médium da lavoura? É o que pega a enxada e que trabalha. A lavoura é o recurso, a enxada é o instrumento e a dedicação é a vontade. E o dono da seara, o dono do chão é Deus. É trabalhar do chão, semear luz. E Deus toma conta. Foi assim que tudo começou. Pois bem, então, esses espíritos continuam perturbando-nos. Quantas coisas nós planejamos com maior cuidado e não dão certo. Como uma confusão que toma conta de nossa mente. Neste momento, na área da afetividade, todos nós temos afetos. Uns que correspondem, outros que não correspondem. Uns que se deixam abrasar e outros que não têm como, então se deixam ferir, chorar, sofrer. São as chamadas leis de causa e de efeito. Se a pessoa tem mérito, Deus lhe concede.
Se não tem mérito, Deus lhe dá a reabilitação. E então, dessa forma, é possível crescermos e entendermos aquilo que antes nos parecia uma grande coisa. E ela tem essa finalidade de nos preparar para a vida maior. Para entendermos a experiência vivida por Divaldo Franco e sua prima Baby, é essencial compreender as características da obsessão de forma genérica à luz da doutrina espírita. A obsessão é a influência negativa que um espírito desencarnado pode exercer sobre um encarnado, variando em intensidade e consequências. Na forma mais leve, chamada obsessão simples, o espírito obsessor influencia os pensamentos e sentimentos de uma pessoa, perturbando-a com manifestações claras e evidentes. Por isso, o médium ainda consegue discernir o que está acontecendo, mantendo sua livre escolha. Porém, quando a obsessão é mais profunda, ela pode evoluir para a fascinação, um estado em que a influência do obsessor é sutil, persistente, traiçoeira e quase imperceptível. Aqui o objetivo é dominar a mente do médium, influenciando seus pensamentos de maneira mais manipuladora. A vítima passa a ser conduzida por ideias e comportamentos que obscurecem sua capacidade de julgamento, tornando-se presa das ilusões criadas pelo espírito obsessor. Se a ligação obsessiva não for interrompida, ela pode progredir para a subjugação. Nesse estágio, o espírito exerce um domínio quase total sobre a vontade do encarnado. A pessoa age contra seus próprios interesses, muitas vezes sem compreender o porquê, como se fosse manipulada por forças além do seu entendimento. Nos casos mais graves, o processo culmina na possessão, quando o obsessor se imanta ao encarnado por meio de uma ação magnética que se estende até os centros nervosos, dominando o físico e mentalmente, suprimindo sua personalidade e utilizando-o como veículo para seus interesses pessoais. A experiência narrada demonstra como uma obsessão pode ser desencadeada por vínculos emocionais não resolvidos. O obsessor de sua prima Baby, movido pela mágoa e pelo desejo de vingança, encontrou um meio de interferir em sua vida, aproveitando-se de uma mediunidade não disciplinada. Essa conexão foi possibilitada pelo perispírito, o corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico da jovem. O espiritismo ensina que o caminho para superar a obsessão passa pelo esclarecimento, pela caridade e perdão. Durante as sessões mediúnicas, o obsessor é chamado ao diálogo e incentivado a abandonar o ódio, buscando sua própria evolução espiritual. É um trabalho de paciência e amor, onde não apenas o obsediado, mas também o espírito obsessor, são assistidos para que esse tipo de vínculo negativo seja rompido. Divaldo também nos alerta para a importância da vigilância moral. Emoções como raiva, mágoa e inveja criam camadas vibracionais que podem nos conectar a espíritos em desequilíbrio. Por isso, reforça-se a necessidade de cultivar pensamentos elevados e ações no bem. O caso de Baby e sua recuperação ilustra, de maneira vívida, o impacto que essas interferências espirituais têm em nossas vidas e a importância do conhecimento e da fé para evitá-las ou enfrentá-las.